O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 7, versículos de 25 a 30. Glória a vós, Senhor. Alguns de Jerusalém diziam: Não é este que procuram matar? Eis que fala publicamente e nada lhe dizem. Porventura as autoridades reconheceram ser ele o Cristo? Mas nós sabemos de onde esse é, ao passo que ninguém saberá de onde será o Cristo quando ele vier. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por própria vontade, mas é verdadeiro aquele que me enviou e que não conheceis. Eu, porém, o conheço, porque venho de junto dele, e foi ele quem me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não chegara sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã, amados, se Jesus é mesmo Deus Filho, por que ele não revela logo a sua glória? Como fez no Monte Tabor para Pedro, Tiago e João, para que assim todos creiam nele. Isso porque, se Jesus viesse glorioso, nós perderíamos a nossa liberdade, pois seríamos atraídos a ele independentemente da nossa vontade. E desde o princípio da criação, Deus quer ser amado livremente. Ele quer de nós o assentimento da fé que leva à obediência cega. Como fizeram o nosso pai da fé, Abraão, e nossa mãe da fé, a Santíssima Virgem Maria. Na época de Cristo, muitos estiveram diante dele e creram. Outros estiveram diante dele e não creram. Alguns creram facilmente, como por exemplo Natanael, que bastou Jesus dizer que o viu debaixo da figueira para ele fazer sua profissão de fé. Já outros não conseguiram crer nem com a ressurreição de Lázaro, e endureceram ainda mais o coração, procurando matar Lázaro para que outros também não crescem. É o grande mistério do endurecimento do coração do Faraó, de que fala o livro do Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: Endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá. Com a ascensão de Jesus, iniciou-se o tempo da Igreja, que é o próprio Cristo presente no mundo. E disse nosso Senhor a Tomé: Creste, porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Mas esse mistério dos corações endurecidos e incapazes de crer continua ocorrendo em todos os tempos. E quanto mais distante estamos da primeira vinda do Senhor, parece que está piorando. O homem moderno coloca sua fé na ciência e em si próprio, mas não em Deus. Perguntou Jesus: Quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Hoje, vendo a situação da humanidade, eu responderia a Jesus: Meu Senhor, volte logo, pois se o Senhor demorar mais um pouco, não achará fé sobre a terra. Por que será que isso ocorre? Será que é mesmo Deus que endurece os corações? A fé é um dom de Deus. Ele deu esse dom para todos os seres humanos. Portanto, não é Deus que endurece os corações, mas sim a soberba, querer tomar o lugar de Deus.
querer ser como Deus, que leva à desobediência, o pecado. E os nossos pecados vão endurecendo o nosso coração e nos deixam cegos e burros para enxergarmos a verdade, mesmo que ela esteja diante de nós, como Jesus diante de Pilatos. A verdade em pessoa estava ali, diante dele. Porém, Pilatos, apegado às coisas do mundo, não queria enxergá-la, pois achava que tinha muito a perder se assentisse à verdade. Perderia o cargo de governador da Judéia, o status, o poder, o dinheiro e os prazeres que esse cargo lhe conferia. Talvez perdesse até a própria vida, porém, ganharia a vida eterna. Como disse Jesus, aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Achamos que temos muito a perder se seguirmos Jesus. Isso porque estamos apegados às coisas do mundo que são passageiras. E esse apego custa muito caro, pois custa a vida eterna. Precisamos dar valor àquilo que realmente tem valor, que são as coisas de Deus, aquelas que não passam. Precisamos ajuntar riquezas no céu e não na terra, buscar as coisas do alto. Ao seguirmos Jesus, nós ganhamos o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo tem tudo o que realmente interessa: liberdade, amor, felicidade e vida eterna. Mas para darmos o primeiro passo em direção à fé, é preciso humildade. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face dizia que a humildade é a verdade, pois o humilde consegue enxergar a verdade sobre a sua miséria e sobre a infinita misericórdia de Deus, que deu seu Filho único para nos salvar. Só um coração contrito e humilde é capaz de compreender a nossa total dependência de Deus e se lançar nos braços do Pai do céu como uma criança. É por isso que Jesus diz: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. A criancinha é pura, não tem malícia, não tem apegos, é totalmente dependente dos pais para tudo. É obediente porque crê e confia cegamente nos pais. Deus resiste aos soberbos, aos autossuficientes que acham que se bastam e não precisam dele. Mas se derrete todo e se dá por inteiro a um coração contrito e humilde. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.